Olá, eu sou Angelita Bruck, professora da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou coautora do trabalho Aprendizagem Colaborativa entre Professores de Musicalização Infantil no Centro de Musicalização Integrado, junto com a autora Natália Carneiro, que vai apresentar aqui este trabalho para vocês. Olá, pessoal! Eu sou a Natália Carneiro, estudante do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Minas Gerais. E este trabalho visa falar um pouco sobre o relato de experiência que eu tive como monitora na disciplina de Escola Especializada no Centro de Musicalização Integrado, CMI. Bem, esse relato de experiência vai falar sobre os planejamentos em conjunto em que eu organizava como monitora da disciplina, com os professores de musicalização infantil. A gente fazia os planejamentos para as turmas de bebês e turmas de 3 a 6 anos. O Centro de Musicalização Integrado, o CMI, é o órgão complementar da Escola de Música da UFMG, onde acontecem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dentro da extensão, nós oferecemos inúmeros cursos para a comunidade de Belo Horizonte e região, e quando estávamos no período remoto, ainda conseguimos atingir pessoas de outras regiões do Brasil também. O CMI é um espaço de formação para professores, então todos os professores do CMI são estagiários, estudantes do curso de música, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, da UFMG e também de outras universidades. E desenvolvemos muitas atividades ali neste centro de musicalização, além das atividades, né, de pesquisa, então temos muitos TCCs que são realizados no CMI, pesquisas de mestrado, de doutorado, e outras pesquisas também de iniciação científica, além das próprias disciplinas que acontecem no CMI, incluindo a disciplina de escola de música especializada, que é a disciplina que cuida dessa parte de planejamento das aulas, planejamento e acompanhamento, ou seja, é uma disciplina de supervisão. No caso, a Natália, ela é monitora dessa disciplina e auxilia os estudantes, os seus colegas, no planejamento dessas aulas de musicalização infantil. Na musicalização infantil, nós temos, né, dois grupos, que é o grupo de musicalização para bebês, que vai até 3 anos, e o grupo de 3 a 6. As turmas são divididas por faixa etária, mas o planejamento ele é coletivo e ele vai se adaptando a cada grupo, né? Na aula de musicalização para bebês, ou seja, até 3 anos, as crianças são sempre acompanhadas por um responsável, a mãe ou o pai, né? Alguém da família que traz, né? Que faz esse papel de cuidador, mas também participante da aula. E a partir dos 3 anos, as crianças já ficam sozinhas com os professores na sala de aula, e professores no plural, porque são sempre 2 professores em cada turma. Um que é sempre mais experiente que o outro, experiente no sentido de estar mais tempo no CMI, e outro que entrou recentemente. E para dar aulas no CMI, o processo inicial é fazer um semestre dessa disciplina de aula de música em escola especializada e observar aulas. Então, a disciplina ela é dividida também em 2 momentos: a parte prática, nos encontros com os estudantes da graduação, e uma parte que é prática em sala de aula, né? Uma prática de estágio. Ou seja, quem está chegando pela primeira vez no CMI faz um estágio de observação. Então, eles acompanham esses professores estagiários que já estão há mais tempo no CMI. E os que já dão aula no CMI, que já estão lecionando, a parte prática deles é, de fato, lecionando. E todo esse processo de planejamento ele é coletivo, incluindo os professores que já estão atuando como professores e os que virão a ser professores, ou seja, que ainda estão neste papel de observadores. Bem, agora eu vou falar como acontecem os planejamentos de aula do CMI. Eles acontecem sempre depois da aula de escola especializada em que somos orientados pela professora Angelita. Bem, então a primeira coisa em que a gente pensa na hora de fazer o nosso planejamento é na estrutura desse planejamento. Mas antes de estruturá-lo, nós conversamos como foi as últimas aulas, como se deu os planejamentos anteriores, para ver o que funcionou e o que não, e
para ver o que a gente pode modificar para tentar melhorar nos próximos planejamentos e nas próximas aulas. Depois de ter esse diálogo, de conversar sobre como foram as aulas da semana anterior, a gente começa a estruturar a próxima aula. E aí a gente tem algumas coisas que nos norteiam na hora de fazer esse planejamento, que são os elos temáticos, o repertório, a avaliação, os objetivos que a gente tem com as nossas aulas e os conteúdos que a gente vai passar. Bem, a primeira coisa que a gente pensa para planejar são os elos temáticos. E esses elos temáticos, eles se dão tanto por uma temática geral do CMI como um todo, em que nesse ano a gente está trabalhando com as manifestações culturais, mas em cada semana a gente se organiza para pensar em um tema específico também para a gente trabalhar em aula. O tema pode ser natureza, pode ser uma manifestação cultural específica, enfim. A gente se organiza, pensa nesse tema, e a partir desse tema, a gente constrói os elos temáticos que Russell fala muito no seu trabalho, para que a aula tenha uma fluidez e que não perca o sentido, né? Quando decidimos a temática da semana, daquela aula, a gente começa a pensar nos repertórios que coincidem com aquele tema. E a partir disso a gente vai criando a estrutura e o planejamento da aula. Aí a gente começa a pensar em qual tipo de atividade esse repertório se encaixa. Se ele se encaixa numa atividade de movimento grande, se encaixa numa atividade de apreciação musical, se encaixa, enfim, numa performance instrumental, numa performance vocal. E aí a gente vai pensando a partir desse repertório, né, que a gente escolhe, em qual tipo de atividade ele se encaixa. Os repertórios, eles são sugestões de pesquisas de cada um dos professores, né? Que pesquisam ao longo da semana, de acordo com aquela temática que a gente trouxe, e aí eles levam para o planejamento e a gente discute sobre esse repertório, em qual tipo de atividade ele se insere, enfim. Para a escolha de repertório, a gente sempre reflete que a criança é um ouvinte sofisticado. Então, a gente sempre busca trazer repertórios muito ricos em relação à diversidade. Claro que sempre também trazendo as músicas que já estão na cultura delas, na vivência delas, porque é muito importante a gente trazer o que elas trazem também e acolher o que elas trazem para a sala de aula. Ao planejar, a gente também define os objetivos e os conteúdos. Os objetivos, a gente conversa aonde a gente quer chegar com o nosso planejamento. Alguns objetivos eles podem ser mais específicos, dependendo da necessidade de cada turma. E aí a gente entra com a questão da flexibilidade pedagógica que a Alda Oliveira traz, né? Que às vezes algumas turmas elas têm necessidades mais específicas e aquele planejamento ele é feito para todas as turmas, mas às vezes não atende diretamente a uma necessidade específica. Então aquele professor ele tem essa flexibilidade pedagógica para lidar com isso. E a gente pensa em qual o objetivo também que a gente vai traçar a partir dessa necessidade. E a gente também pensa nos conteúdos musicais que serão trabalhados, né? Durante a aula. E aí a gente traz esses conteúdos durante os tipos de atividade, dentro dos tipos de atividade, né? E a gente trabalha conteúdos tais como altura, dinâmica, intensidade, andamento, dentre outros, né? A aula de musicalização infantil ela é sempre muito rica em conteúdos e todas as aulas apresentam diversos conteúdos. Bem, concomitante a isso, nós também pensamos na avaliação, que é como nós vamos avaliar aquela aula que foi planejada. A avaliação normalmente ela acontece no início dos planejamentos, em que nós conversamos como foi a aula, o que pode ser mudado, e, enfim, dialogamos com sugestões, né, de como se pode melhorar nos próximos planejamentos, como funcionou nas turmas, quais são as dificuldades, né,
quais são as coisas que deram certo ou que deram errado, enfim. A avaliação ela é feita através de um diálogo entre todos os professores no início do planejamento. Tá? E aí a questão da flexibilidade pedagógica também é muito importante ressaltar que os professores, durante as aulas de música, eles têm essa flexibilidade para qualquer imprevisto que aconteça durante a aula mesmo, para que eles possam mudar o planejamento, né? Não seguir à risca o que está ali escrito, mas ter essa flexibilidade para lidar melhor com alguma situação que aconteça durante a aula, né? Para que a aula se dê de uma forma melhor. Bem, para os planejamentos, nós temos um modelo de uma tabela que foi criado pela professora Angelica Brook, nossa orientadora, e é usado aqui no CMI desde 2019. Então, a gente organiza tanto a aula de bebês quanto a aula de 3 a 6 nesta tabela. Mas é claro, aquela questão da flexibilidade pedagógica, ela também acontece em relação aos planejamentos da aula de bebês e de 3 a 6 anos, porque nem todas as atividades, às vezes, dão certo com uma linguagem ou com uma forma de abordagem com bebês, como dá com a de 3 a 6 anos. Então, a gente adapta essa aula também, né? Mesmo que às vezes sejam os mesmos repertórios, né? Enfim, mesmo tipo de atividade, às vezes até, mas a gente adapta para cada faixa etária, respeitando, né, a faixa etária e o desenvolvimento cognitivo de cada criança. É importante salientar que os planejamentos em conjunto ficaram mais fortes durante a época de ensino remoto emergencial, o R, que foi durante a pandemia, em 2020 e 2021. Então, foi um meio que a gente encontrou para se fortalecer, né, em meio a essa adversidade, e a gente fazia esses planejamentos conjuntos, em que a gente trocava, né, enfim, todos estávamos aprendendo em como lidar com essa nova forma de dar aula, né, enfim, a plataforma Zoom, né, em que a gente lecionava na época no CMI, então, a gente começou a fazer os nossos planejamentos semanais também em conjunto, de forma online. E aí, depois que voltou, né, retornou o ensino presencial no CMI, foi no ano de 2022, eu já estava na monitoria e eu e a professora Angelita e a monitora Danusa, né, também, a gente decidiu por dar esse suporte, né, esse apoio aos professores de musicalização infantil de maneira presencial também. E aí, na musicalização infantil, nós começamos a fazer os planejamentos em conjunto no modelo presencial. E esses planejamentos, eles me ensinam muito e são muito importantes na minha formação como educadora musical. São muitas trocas, né? Ali a gente está sempre disposto a escutar o outro, a aprender com o outro, e isso é muito rico. Tanto durante as aulas mesmo, né, em que somos dois professores, a gente está sempre trocando, conversando com o colega, e tanto nos momentos de planejamento também, que aí são todos os professores ali, né, para ajudar e conversar acerca de algumas situações, né, que nem todo mundo sabe lidar, mas sempre tem o outro ali para ajudar, enfim, a gente vai conversando e encontrando o melhor caminho para lidar com, né, com todas as situações imprevistas e adversidades que tiver no caminho. O início da minha prática docente, ela foi, né, na época do ensino remoto emergencial, começou em 2021, e eu tive essas duas vivências, né? Tanto de dar aula no contexto online, quanto no presencial. E isso foi muito, muito, muito rico para mim, né? Que uma, uma situação, assim, um pouco difícil que eu enfrentei foi a questão de adaptar o que eu já tinha aprendido no ensino remoto, né? Nas aulas ali, do ensino remoto, em que a gente dava pelo Zoom, adaptar tudo que eu tinha aprendido ao modelo presencial.
né? Isso também foi uma problemática. Assim como as pessoas tiveram dificuldades de adaptar o que era do presencial para o contexto online, a gente que começou no online também teve uma dificuldade de adaptar para o contexto presencial, né? Mas isso foi muito rico para minha formação e eu aprendi muito, muito, muito. E eu só tenho a agradecer a todos os professores de musicalização do CMI por todo o apoio que sempre deram e para a orientadora Angelita Bruck, que sempre, sempre está nos apoiando e nos ajudando para que a gente possa ser professores cada dia melhores para as nossas crianças. Bem, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Até mais!